Olá a todos, graça e paz. Muito obrigado por você ter acessado esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, eu já peço que você se inscreva, ative as notificações, assim você vai receber em primeira mão os próximos vídeos. E tem muito conteúdo que está sendo preparado que eu acredito que vai ser interessante para todos vocês. E no último vídeo eu pedi que vocês deixassem alguns comentários a respeito da questão do ostracismo. Essa é uma questão que geralmente eu não costumo tratar muito aqui no canal, né? Eu me foco mais em trazer informações, em ajudar as pessoas a raciocinar ali sobre as suas crenças e também, é claro, trazer informações bíblicas, né, que possam ajudar as pessoas. E eu faço isso justamente porque sofro o ostracismo, né, de uma certa maneira, mas não sofro com ele, né? Ou seja, eu também estou sujeito ao ostracismo, como alguém que deixou a Testemunha de Jeová, mas eu não sofro com ele, né? Quando eu encontro alguém na rua, alguma Testemunha de Jeová, muitas vezes pessoas que vinham na minha casa, que comiam na minha mesa e vice-versa, né? E a gente encontra essas pessoas, então eu sempre sorrio para elas, né? Olho no rosto delas, e elas aqui, na verdade, se sentem envergonhadas, abaixam a cabeça, né? Se sentem mal, justamente porque não é natural do ser humano tratar uma pessoa dessa maneira, uma pessoa que não lhe fez nada de errado, né? E uma pessoa que muitas vezes, como eu disse, né, como é o caso, que você conviveu, teve uma convivência próxima, que comia na sua casa, ou que você ajudou de alguma maneira em algum momento da vida. Então, eu procuro ter essa atitude, né? Então eu não sofro com o ostracismo, né? Eles praticam, né? Então eu sofro o ostracismo, mas não com ele, né? Então, por isso é um assunto que eu não trago muito. Eu acho que tem gente que fala mais sobre isso com mais propriedade, né? Mas eu queria que vocês deixassem esses comentários, então, falando sobre a experiência de vocês, porque muita gente diz, aqueles que vêm aqui defender essa seita, né? Eles costumam dizer que isso não existe, né? Que isso de ostracismo, eles até colocam entre aspas, como se fosse uma coisa que não existisse. Então, através dos comentários de vocês, nós vamos ver então o que está acontecendo na prática, né? O primeiro comentário que eu vou ler é da Esther. Ela está respondendo aqui um comentário de uma pessoa que falou por que nós, né, ou seja, aquelas pessoas que em geral vão até a internet para comentar sobre essa seita, por que eles teriam teoricamente tanta raiva, né, das testemunhas de Jeová. E a Esther responde aqui o seguinte: quem tem raiva são eles que ficam lá, né, de quem sai. Meus pais não falam comigo, nem minha irmã. Não querem saber nada da minha vida. Se estou bem, se preciso de algo, simplesmente me enterraram viva. E no começo, quando eu tentei expor a minha opinião das coisas e por que saí, depois de 32 anos de TJ, chegavam a espumar a boca para me condenar. Então, o comentário da Esther aqui é algo muito comum, né? As pessoas saem de lá, não tem mais nenhum tipo de contato, os parentes não querem saber o que está acontecendo na vida da pessoa. E nós vimos lá naquele vídeo falando sobre a Noruega, né, a decisão que foi dada ali, que a organização disse que os parentes têm a obrigação de ajudar aqueles que estão em necessidade. E como eu falei no vídeo, na prática a gente vê que isso não ocorre exatamente assim, né? E aqui é um exemplo, claro, que nós vemos aqui no comentário da Esther, né, que ela disse que os parentes não querem saber nada do que está acontecendo, né, se ela está bem, se ela precisa de alguma ajuda, né? E é isso que nós vemos que acontece. Até aquele vídeo do Congresso deixou isso muito claro, né? Quando uma filha liga para a mãe ali, ela pega o telefone e vê que é a filha, nem sequer atende, né? Então como é que ela vai saber se a filha está precisando de ajuda ou não? Então a instrução que está sendo passada naquele vídeo para os membros dessa seita é o seguinte, que você não deve nem sequer atender um telefonema do seu filho se ele não fizer mais parte da sua religião. Então é esquecer completamente, né? Não dá margem nem sequer para receber um telefonema, para saber se precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, né? Está lá no vídeo, é a conclusão óbvia, né? Do que está ali na instrução que é dada naquele vídeo, naquela demonstração. Então, muito obrigado, Esther, né? Eu sinto muito aí pela situação que você vive, mas eu agradeço por você ter deixado aí o seu comentário. O próximo comentário agora é o comentário da Catiana Albino. Então eu vou ler o comentário dela aqui também. A Catiana diz o seguinte, né? Eu fui obrigada a me batizar nessa seita aos 10 anos de idade. Nunca concordei com as doutrinas, mesmo sendo criança. Fui vítima de abuso e, mesmo sendo menor de idade, nunca recebi apoio de ninguém.
é uma seita de controle mental e violenta os direitos das crianças quando são obrigadas a irem de casa em casa e frequentar as reuniões extremistas, muitas vezes com gravuras horríveis em livros bíblicos, a fim de controlar o mental e o emocional das crianças e jovens. Mais uma vez, né, uma situação que nós sabemos que infelizmente acontece muito, pessoas que sofreram esse tipo de abuso dentro dessa organização religiosa. É claro que isso ocorre em outros lugares também, né? O que a gente questiona aqui é a forma como esses assuntos são tratados e não a abrangência disso em toda a sociedade, porque é óbvio que isso ocorre em todos os lugares, né? E sim a questão das duas testemunhas, a questão de como isso acaba sendo enclausurado dentro do ambiente religioso e não chega às autoridades para que se investigue, para que se busque ali talvez até outros casos ocultos e que assim esse criminoso seja retirado do seio da sociedade, trazendo então a paz social, né, a segurança para as nossas crianças. E aqui nós vemos um relato, o triste relato aqui da Catiana, né, que ela menciona essa situação de que ela foi vítima e ela diz aqui, né, ela não queria, ela não concordava com aquilo, né, mas ela era obrigada pelos pais a seguir a religião, né. Então isso acaba, como ela diz aqui, violentando a vontade da criança, né. É claro que os pais eles têm o direito de querer ensinar aos seus filhos, né, o ensino religioso, seja ele qual for. Mas aqui nós vemos que existe essa obrigação da criança seguir exatamente a mesma crença dos pais e muitas vezes a criança não quer seguir, né? não tem esse desejo, não concorda. E ela cita aqui as gravuras, né, que é muito comum, pelo menos nas publicações mais antigas, né, isso era bem frequente. Então aquelas gravuras do Armagedon, pessoas correndo com aquela face ali em desespero diante da iminente destruição, né? E isso, é claro, para a gente pode ser algo que é irrelevante, né? Nós somos adultos, estamos acostumados aí com filmes, né? Com toda a cultura pop que nós estamos inseridos, mas para uma criança pequena, se a gente pensar lá nos anos 90, nos anos 80, isso podia ser muito mais impactante, né, do que nós conseguimos identificar hoje. Então, a gente vê também esse lado, né, no comentário aqui da Catiana. E ela diz então, né, que muitas vezes isso é utilizado a fim de promover esse controle mental e emocional de crianças e adolescentes. O relato aqui da Catiana não é único, né, nós vemos aí na internet outras pessoas que comentam sobre essa questão das gravuras, né, em fóruns também já vi comentários desse tipo, né, de como elas ficavam quando crianças assustadas com aquelas imagens que elas viam, né? Então isso é algo muito triste, né, que infelizmente acontecia muito. Hoje acredito que não tem mais tanto essas gravuras, né? Felizmente nisso nós podemos ver que houve uma evolução aí. Então muito obrigado também, Catiana, né? Sinto muito pela sua situação, a sua experiência, e eu agradeço por você ter tido a coragem de comentar isso, né? Porque esse tipo de comentário ajuda também outras pessoas que passaram por situação semelhante a levantar a sua voz, a comentar. Como eu disse, nós não queremos dizer que isso é uma exclusividade dessa seita. Isso ocorre em todos os lugares, em todas as religiões. A grande questão é como isso acaba sendo tratado e como que esse tratamento que é dado acaba privilegiando, de certa forma, que as pessoas se sintam confortáveis para cometer esse tipo de crime, sabendo que dificilmente eles serão levados ao conhecimento do poder público, né? Muito obrigado, Catiane, pelo seu comentário. Agora eu vou para o comentário da Neide. A Neide ela também está respondendo aqui o comentário de um outro usuário, né? E ela está recomendando o seguinte, né? Dizendo para a Tânia aqui: você deveria entrar na justiça contra essa organização, pois sua família e amigos a excluiu e abandonou. Junte provas, grave e entre na justiça. Isso é discriminação contra a sua pessoa e uma perseguição religiosa que lhe causou constrangimentos, problemas emocionais, psicológicos que eles te causaram, levando pessoas até não vou ler aqui por causa do YouTube, por não suportar o abandono e a exclusão familiar, de obrigarem sua família e amigos a cumprir essa regra dentro da organização, ou o mesmo acontecerá com eles. Mas a questão aqui do comentário da Neide, né, é a questão que ela levanta dessas coisas que nós vemos que acontecem, né? Então é mais um usuário aqui que traz à tona essa questão do ostracismo, de como isso contribui negativamente para as pessoas, algumas até tirando, né, a sua própria vida nesse caso.
Então é uma questão que é muito séria, não pode ser tratada de modo leviano. Infelizmente a gente vê pessoas que às vezes até foram, né, dessa denominação e acabam ali defendendo de alguma forma esse tipo de comportamento, né, esse tipo de ação e até de uma forma de atacar às vezes outras pessoas, outros youtubers aqui que comentam sobre esse assunto. E isso é muito triste, né, porque não é um assunto que é para ser levado na brincadeira, na gincana, né, é, na tentativa de derrubar outras pessoas, porque nós estamos falando aqui de vidas, né? E infelizmente não importa se para você que de repente foi desassociado, se isso não te causou nenhum problema emocional, se você se encontra bem, se você acha que isso foi correto, né? Ok, é um direito seu, se você acha que essa é uma disciplina e que você precisou passar e que essa é a disciplina correta, perfeito, é o seu direito acreditar nisso, né? Agora, a gente não pode desconsiderar também o lado emocional das outras pessoas, o que elas enfrentam, os problemas que elas passam, né? Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. E como eu falei, né, eu sofro o ostracismo, mas não sofro com o ostracismo. Então, por isso é um assunto que eu até não falo muito, porque não é uma coisa que me afeta diretamente. Mas eu sei, né, como nós vemos aqui nos comentários, que muitas pessoas são afetadas e nós temos de ter a sensibilidade, então, de entender o que passam essas pessoas. Então, muito obrigado também a Neide, né, por ter comentado e trazido à tona esse assunto. Agora, o comentário da Selma. A Selma, já vi alguns outros comentários dela aqui, né? Ela não é testemunha de Jeová, e vocês vão ver isso aqui no comentário, né? Então a Selma diz o seguinte, sobre essas coisas, né, que acontecem e sobre outros comentários aí que os usuários estavam fazendo num vídeo. Que absurdo isso! Onde que eles pregam o amor? Veja o que causam a separação e a destruição de famílias. Não pode comemorar nada. Sinto falta do abraço do meu filho nos aniversários, Dia das Mães. Meu filho faz 5 anos que frequenta a Testemunha de Jeová. Rezo que ele acorde um dia. Essa é uma situação também triste, né, e infelizmente comum de muitas pessoas, né, mães, pais, parentes, que acabam tendo o seu contato reduzido com os filhos por causa das crenças que eles têm. Eles têm o direito de crer que feriado é algo pagão, né, como Natal, aniversário, etc. Mas a gente vê que dentro da organização eles acabam, então, reduzindo o contato com outras pessoas, mesmo que familiares, que não têm as mesmas crenças, né? E essa redução, esse afastamento, acaba causando esse tipo de dor, de isolamento de pessoas queridas da família, né? Então, essa separação familiar também é uma coisa que a gente questiona muito na medida que ela acontece. Embora seja um direito deles ter essa crença, né, também é o nosso direito de criticar, né, de levantar esse questionamento, né, na medida que nós entendemos que essas crenças acabam, infelizmente, separando famílias, né, causando esse tipo de dor, como nós vemos aqui no relato da Selma, né, que ela sente falta do seu filho, de receber um abraço, e nós sabemos que como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca, né, a pessoa depois que entra lá, ela começa a se envolver, primeiro ela vai se afastar de todo tipo de comemoração familiar, como Natal, Ano Novo, aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, ela já começa a se distanciar desses momentos que normalmente são usados para unir a família, né? Quando a família está junto, troca presentes, faz ali uma festinha. Então, você já quebra, já elimina todos esses momentos que ao longo do ano você normalmente teria, né, das poucas oportunidades que você tem devido ao trabalho, à vida secular, de encontrar com a sua família, de ter esse relacionamento mais achegado. Então você já elimina isso a partir do momento que você passa a ter essas crenças mais restritivas. E outra coisa que nós sabemos também é que quando a pessoa está lá, ela acaba sendo então envolvida em mais atividades, né? Então ela tem que ter sua atividade no campo, então domingo de manhã ela tem que estar no campo, já dificulta talvez fazer um almoço com a família. Às vezes a pessoa pode se tornar um pioneiro, tem que preparar partes na reunião, preparar discursos. Então tudo isso vai consumindo o tempo da pessoa e ela vai se fechando cada vez mais e se distanciando da sua família que não pertence à mesma religião. Então é muito triste, né, quando essas coisas ocorrem, e infelizmente ocorre com muitas pessoas, e ocorreu comigo também.
Eu posso dizer que eu também me afastei daqueles que não eram testemunhas de Jeová, porque a gente começa a ficar envolvido nas coisas ali. Eu fui cego, fui ancião e tinha muitas atividades, e o campo, e visitar pessoas, fazer visita de pastoreio, e no campo fazer visitas e estudo bíblico. Então tudo isso vai consumindo tempo e sem contar. Então, Selma, muito obrigado pelo seu comentário, né? E sinto muito, espero que, quem sabe, né, o seu filho possa aí despertar do sono, né, dessa seita. Continuando, o Jadson ele traz aqui um raciocínio, né? Então Jadson diz o seguinte: como pode uma religião que alega ser verdadeira tratar os membros que discordam de alguma coisa como inimigos? Só um parênteses aqui, né? Se você não sabe, né, tem até um Ministério do Reino que diz que as pessoas que estão fora da organização não são nossos amigos, né? Referindo nossos aqui no caso a Testemunha de Jeová, não são amigos, mas inimigos. Então a organização ela tem várias publicações em que ela mostra que ela enxerga as pessoas de fora, especialmente aqueles que saíram da sua denominação, como inimigos, né? Então existe essa postura de nós contra eles, né? Então é isso que ele está levantando aqui. Então, continuando a leitura, né, como inimigos, exortando pessoas da própria família a deixar de falar com eles, podem essas pessoas afirmar que amam a Deus se não amam os seus irmãos? Então, um raciocínio que o Jadson traz. Você descobrirá quem controla ou aprisiona você quando descobrir quem não pode questionar. Eu vi um comentário essa semana, uma pessoa me passou, de alguém que, se não me engano, está estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E ela fala nesse comentário, né, uma conversa ali de WhatsApp, que as testemunhas são o povo mais unido, né, que nenhuma outra religião é tão unida como eles, né, que as religiões são todas desunidas. Mas existe uma diferença entre o que é uma união verdadeira e o que é simplesmente a concordância ali do grupo, né? Então, dentro dessa denominação, você não pode criticar o corpo governante. Toda e qualquer informação que venha do corpo governante como uma nova luz, uma nova instrução, um novo entendimento bíblico, é automaticamente aceito como verdade. Então não há margem para querer questionar o que é ensinado, né? Tudo que vem ali é aceito como verdade. Então, se você questionar o ensino, qualquer ensino que seja, né, os anciãos vão vir no seu pé, vão fazer uma reunião com você e você vai ser tratado como apóstata. E se você realmente disser, não, eu estou lendo na Bíblia e o que eu entendo aqui é que isso é assim, né, não do jeito que eles estão falando. Então você vai ser expulso por isso. Então aí você vê, né, como diz o comentário que ele fala aqui, né, que é uma citação, inclusive não lembro quem foi que disse isso originalmente, mas aí você está vendo quem é que está te controlando, né? Porque quem te controla é justamente aquele que você não pode criticar. E nas religiões, geralmente não existe isso, né? Pelo menos as igrejas bíblicas, elas aceitam um certo nível ali de questionamento. Então, dentro de uma igreja bíblica, você pode ter, por exemplo, pessoas que têm diferentes entendimentos sobre questões escatológicas, né? Para dar um exemplo. Mas elas se mantêm unidas apesar dessas diferenças. Então você pode ter uma igreja, uma denominação, em que as pessoas têm entendimentos diferentes, têm essa liberdade para até criticar, para entender diferente uma coisa, e ainda assim manter a união. Então isso é a verdadeira união, não é a conformidade de grupo, que é uma coisa diferente. E o que nós vemos lá dentro é exatamente isso, é conformidade de grupo e não união. Continuando com o comentário do Jadson, diz que se você é um membro dessa seita e ainda está ativo dentro dela, deve pensar o seguinte: se essa religião precisa colocar seus amigos e sua própria família contra você a fim de mantê-lo dentro dela, será que é mesmo uma boa religião? Então eu gostei muito da linha de raciocínio aqui do Jadson, né? Os membros da seita procuram não mencionar que seus dirigentes vêm profetizando erroneamente o fim do mundo desde os fins do século XIX, anunciando sucessivamente para 1914, 1918, 1925, 1941 e 1975. Na era da ignorância, na era da informação, desculpe, a ignorância é apenas uma opção. Muitos sabem, infelizmente, sabem que essas datas existiram, talvez nem todas, em todas as datas, mas sabem de algumas pelo menos. Porém, existe aquela tentativa, né, das pessoas de justificar isso dizendo que os humanos erram, né, e que isso seria natural. Próximo comentário, obrigado Jadson aí, excelente linha de raciocínio.
O próximo comentário é do Ricardo Alexandre. O Ricardo diz o seguinte: eu sou testemunha de Jeová há 30 anos e já fui ancião. Hoje moro na Europa e o corpo governante não conta que estão chateados porque perderam o direito de receber US$ 1.500.000 anuais. Não tem nada a ver com religião e ser perseguido. Elas não estão sendo perseguidas porque falam de Deus, porque pregam a Bíblia. Não tem nada a ver com isso, né? São essas outras questões acessórias que fazem elas serem perseguidas, que é principalmente a forma como os ex-membros são tratados. E eu quero chamar a atenção em especial, que é o caso da Noruega, a questão das crianças, né? Porque uma criança, ela não tem condição, por mais que a criança seja esperta, né? E hoje as crianças são muito mais espertas do que no nosso tempo, as crianças, elas não têm condição de entender o impacto emocional que elas vão receber se elas forem batizadas lá com 10, 12, 14 anos, e lá quando elas estiverem com 15, 20, 18 anos, elas resolverem sair da religião. Elas não conseguem avaliar o tipo de impacto que isso vai ter com os pais, com os amigos que ela vai deixar de ter contato. Então, é um tipo de situação que elas não têm nem sequer o desenvolvimento e a maturidade para poder avaliar. Existem estudos aí que falam sobre a maturidade, né, o desenvolvimento do cérebro ali por volta dos 30 anos. Né? Então, para algumas coisas, nós não temos a maturidade para avaliar. Então, isso é uma situação grave, né? E o caso da Noruega, ele mostra até mesmo que, com testemunhos e com um trabalho que foi feito ali, que isso causou impacto na questão emocional e mental das crianças e adolescentes. Então isso é muito importante e é por isso que elas são perseguidas, né? Não é por causa de Cristo, não é por causa da Bíblia, muito menos por causa do nome Jeová, né? Que elas são perseguidas. Obrigado, Ricardo, aí pelo seu comentário. O próximo comentário da Tânia, inclusive ela foi respondida num outro comentário que eu já li aqui. A Tânia diz, né? Óbvio que não é mentira, falando sobre o ostracismo, né? Óbvio que não é mentira que eles fazem ostracização. Só quem passa pela experiência pode falar. Lá no caso da Noruega, né, eles citam exatamente isso, que só quem passa por essa situação é que acaba tendo um nível de experiência em que pode falar, pode dizer realmente como é. Então é muito complicado para quem está de fora, inclusive para a Testemunha de Jeová, para os advogados ali que defenderam a organização, ter esse tipo de visão, já que só quem passa por esse tipo de sofrimento emocional é que pode dizer então como é que é. E é exatamente o que ela diz aqui, né? Só quem passa pela experiência pode falar. Desde a minha dissociação, nota, ela não foi nem desassociada, desde a minha dissociação, que os meus pais não me falam nem pessoalmente, nem telefonicamente. Inclusive, eu acredito que seja avô, né, que ela escreveu aqui, bloqueou-me no WhatsApp. Então, é aquele caso que eu falei. Né? Lá na decisão da Noruega, no seu arquivo da defesa, as testemunhas dizem que os familiares têm o dever de ajudar, de dar o apoio à família. Né? Mas aqui nós vemos mais um caso, mais um relato de uma pessoa que decidiu deixar a religião e a partir daí os pais não falam mais com ela. Ela diz até que foi bloqueada aí no WhatsApp, né? Não fala nem pessoalmente nem por telefone. Então quem sai acaba sendo visto como uma pessoa imunda, né? E é um filho de Satanás, né? Acaba sendo visto assim. E olha o que ela diz aqui, né? Nem quando eu fui operada recentemente me ligaram para saber como eu estava. Então como é que a gente pode dizer, né? Como diz o arquivo lá da defesa, de que devem ajudar uma pessoa, um parente desassociado quando ele passa por necessidades, por dificuldades, se a pessoa não tem sequer o contato com ele para saber como ele está, né? Ou no caso aqui, sabendo que essa pessoa passou por uma cirurgia, não tem a humanidade, né? O carinho, o amor de ligar para essa pessoa, saber como ela está. Então, será que isso é compatível com o cristianismo, né? Esse é o tipo de questionamento que nós levantamos aqui. Né? Não tem nada a ver com perseguição religiosa, com intolerância, mas de se questionar, de levantar esse debate, né? Para que as pessoas que estão dentro, elas possam avaliar isso, né? Possam ser pessoas melhores. Né? Se a pessoa não quiser sair da organização, se ela acha que está bem lá,
e se ela de repente ouviu outros pontos de vista e ainda assim acredita que aquilo é a verdade, quer continuar ali, é um direito dela, seja feliz, né? Seja feliz no lugar onde você está. Mas que ao menos você tente talvez raciocinar e ver relatos como esse, né? E tentar ser uma pessoa melhor, tratar melhor as pessoas, né? Os seus parentes que estão aí desassociados, né? Aí você fala, ah, não, mas a desassociação é um ato de amor. Ok, mas não seria mais amoroso, talvez, nesse caso, se você ligasse, né? Imaginando aqui como esse exemplo, né? Para essa pessoa, né? Se é um parente seu que foi operado, não seria mais amoroso se você ligasse, perguntasse se está precisando de algo, saber como é que está. Talvez a pessoa até voltasse para a sua organização, para a sua religião, né? Se visse esse tipo de amor, esse tipo de atitude cristã. Mas há toda uma repulsa para com aquele que sai. E isso é o que acaba trazendo, muitas vezes fazendo com que as pessoas muitas vezes tenham um olhar tão negativo sobre a religião. Não porque as pessoas de fora ou as que saíram são más, mas porque elas observam esse tipo de atitude, né? E é claro que isso causa revolta, causa dor, né? E as pessoas querem, então, ficar distante de religiões que praticam esse tipo de coisa. Então, isso não é benéfico nem para as pessoas, obviamente, que saíram e que passam por esse tipo de situação, e não é benéfico para a própria religião, né? Uma vez que ela afasta as pessoas de si mesma, né? Qual está sendo o benefício para a associação com isso aqui, né? Com esse tipo de atitude dos seus membros, né? Só está manchando ainda mais a imagem da própria organização religiosa, né? Então é algo que todos têm aí a ganhar se as pessoas forem melhor tratadas, com mais dignidade, com mais humanidade. Então, obrigado, Tânia, também pelo seu comentário, né? E também sinto muito aí pela sua situação. Comentário agora da Carminha. Ela diz: Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. E essa seita cria regras para obrigar a pessoa a permanecer dentro da organização, ou fica dentro de mau gosto, ou é abandonada pela, provavelmente, família. Ela ia dizer aqui, né? Que é o que foi exatamente o que foi levantado no caso da Noruega, né? Que a Noruega entendeu que existe um tipo de coação na medida que essas regras, né, acabam sendo colocadas, fazendo com que a pessoa tenha medo de sair por causa de perder o contato com a família, ou se estiver fora, acabe se sentindo coagida a voltar para poder recuperar os seus laços familiares e de amizades. Então, obrigado, Carminha, também pelo seu comentário. O J. Nascimento comenta o seguinte: meus familiares, há 2 anos após anúncio de desassociação, não me deixam entrar na sua casa. Tenho de ficar do lado de fora esperando minha esposa quando a levo para visitar os seus pais. Então, o que vai acontecer se a pessoa entrar dentro da casa? Né? Será que vai contaminar, vai levar ali algum tipo de bactéria, de vírus, alguma coisa assim? Né? Só o fato da pessoa entrar dentro da casa? Então você vê que essa questão de que não podem ter um contato, pode ajudar, isso é muito na teoria. Na prática, o que nós vemos é esse tipo de coisa, né? A pessoa não pode nem sequer entrar na casa. Agora, por que isso acontece? Nós temos aí publicações, temos vídeos falando, por exemplo, que os desassociados eles são como doentes, né? Que estão contaminados e que eles podem nos contaminar, né? E isso cria, então, na imagem, na mente das pessoas, né, dos membros da seita, a ideia de que não pode nem sequer receber a pessoa dentro da sua casa, baseando-se ali até no texto de Pedro, né, o que não é uma interpretação correta, né, porque ali estava muito mais no sentido de você receber essa pessoa dentro da sua casa e, a partir dali, você dar margem para ela trazer os seus ensinos. Né, mas aqui não é uma questão de trazer ensino, é questão de receber a pessoa dentro de casa, ele está indo lá, né, o marido com a esposa, né, o marido tem que ficar de fora da casa. Né? Então veja que situação que é causada pela religião. Né? Esse tipo de situação, sim, né, pode configurar uma intolerância religiosa, porque a pessoa ela não está sendo permitida entrar dentro da casa por causa da sua religião, ou seja, porque ela não concorda com uma religião, ela não pode entrar dentro da casa. Né? Então, nós aqui nós não temos nenhum tipo de intolerância para com as testemunhas ou com nenhuma outra religião. Mas nós vemos nesse tipo de comentário como muitas vezes essa tolerância acontece no seio familiar e por ser uma coisa muito mais restrita, né, a esse ambiente, acaba não chegando na mídia, não tomando as proporções, né, mas são situações
que são situações graves, né? Que aí já ultrapassa o direito de crença e de liberdade de expressão, né? Porque eles têm o direito de crer, de ter suas crenças com respeito à desassociação, à limitação de contatos, né? Nós questionamos o quanto isso seria bíblico, né? Isso é um direito constitucional nosso de questionar, mas eu não poderia, por exemplo, deixar de contratar uma testemunha de Jeová por causa que ela é uma testemunha de Jeová. Jamais eu poderia fazer isso, aí seria intolerância, né? E aqui nós vemos que é o que muitas vezes ocorre na prática com as pessoas, com seus amigos, familiares, esses pequenos núcleos, né? Então é muito triste que aconteça isso. Obrigado ao J. Nascimento aí por trazer o seu relato também, mostrando que o que nós falamos aqui, né, e falamos naquele vídeo sobre o ostracismo, não é uma perseguição, não é uma invenção, mas aqui nós temos pessoas reais comentando situações que elas vivenciam na sua vida diária. A Laila Ferrarese, obrigado Laila por comentar, ela diz o seguinte: eu fui desassociada há 19 anos e há 9 anos minha família, acredito que seja aqui, né, não tem convivência nenhuma comigo, nenhum oi é dado a mim. Eles abandonam, sepultam aqueles que saem, tratam como se fossem mortos, nunca me ajudaram em nada. Até eu anoto aqui a semelhança com o comentário anterior, né, que também usou essa expressão de enterro, né, enterrar a pessoa viva, né. E é o que ela comenta aqui, né, que há 9 anos a família não tem convivência com ela, não dá nem mesmo um oi, né, é a interpretação que eles dão ali das orientações da Bíblia, e diz que eles abandonam e sepultam aqueles que saem, tratam como se fossem mortos. Como o caso do J. Nascimento, né, que não é permitido nem entrar na casa ali, por causa de não concordar com a religião, de ter saído, né? E nunca ajudam em nada. Então, confirmando aquilo que nós dissemos, né? E que nós sabemos que ocorre na prática, infelizmente. Muito obrigado, Laila. Sinto muito aí também pela sua situação. O Jorge Galas, agora, ele vem falando da notícia, né? Que é uma boa notícia. Que mais países acordem, avaliem melhor essa seita. E ele diz: ostracizam sim. Aqui na minha cidade, um ancião expulsou de casa um filho com 17 anos quando foi desassociado. Esse teve que ser acolhido por um tio que não era TJ. Os outros familiares fecharam as portas. Então nós já ouvimos relatos como esse, né? E o Jorge está trazendo aqui uma situação que a gente sabe que ocorre na prática, né? Então não é uma invenção, não é uma divagação, é algo que a gente vê que acontece, infelizmente. Por mais que na teoria não seja assim, na prática é o que acontece. E o que importa é a prática, não a teoria, né? E aqui o Jorge diz, né, desse ancião que expulsou de casa um filho com 17 anos. Né? Porque eles entendem, né, que no caso do ancião, né, ele pode perder o cargo se ele mantiver o filho. Né? Se ele tiver um filho desassociado, ele pode perder o cargo. E a única forma de ele evitar isso, né, é se esse filho não estiver na sua casa. Né? Porque aí deixa de ser uma responsabilidade sua o motivo que o levou a ser desassociado. E aqui ele diz que ele teve que ser acolhido por um parente que não era TJ, né? Ou seja, um parente que não é da mesma religião, porque os outros também não iriam poder acolher esse menino aí. Infelizmente é algo muito comum, né? E a gente vê comentários por aí de pessoas que passaram situações assim também. Obrigado, Jorge, por compartilhar essa história. O Gilmar Guilherme comenta: aqui na minha cidade tem um exemplo de uma filha que não quis mais ir nas reuniões. Os pais fizeram pressão e ela voltou contra a vontade. Também acontece muito, né? Eu soube de uma pessoa que conheceu, né? Que hoje com a internet, e a molecada hoje é muito esperta, né? Se eu não me engano foi com uns 12 anos. Essa moça, essa menina, ela começou a ver na internet, né? Descobriu todas as coisas ali sobre a organização e viu que não era aquilo que ela acreditava, que os pais acreditavam, né? Os avós. Só que ela teve que ficar, né, por causa da sua idade, e ela ainda não é maior de idade, eu não sei quantos anos ela tem hoje, mas ela teve de ficar na organização, né, mesmo contra a vontade, porque ela morava se eu não me engano, com os avós, então tinha toda essa questão, né, o risco de você ser colocado para fora de casa, né, claro que como uma criança, isso não vai acontecer, né, mas quando chega numa idade aí próxima, como nós vimos no comentário anterior, né, 17, 18 anos, então isso já é mais arriscado acontecer.
Então ela também teve que ficar obrigada na religião, né? Por causa das consequências que ela teria de sair. E aí eu levanto essa questão, né, que precisa ser trazida ao debate público, né, inclusive com as autoridades, que é o batismo da criança, né, e a consequência. O batismo da criança não é um problema, né? Muitas religiões batizam crianças e até bebês sem problema algum. O problema é a consequência da pessoa sair, né? Nas outras religiões não há uma grande consequência se a pessoa decidir sair da religião. Mas na Testemunha de Jeová a consequência pode ser severa, né? Como nós vemos aí nos comentários que os próprios usuários deixaram aqui. Então essa é uma questão que precisa ser levada, né, a público, ao debate, para que esse tipo de situação não ocorra, né? Para que o exercício da crença e da liberdade religiosa seja equilibrado com os interesses da sociedade, os interesses do Estado. Isso é muito importante, né? Protegendo tanto o direito das testemunhas de terem a sua crença, de exercerem a sua religião, porque elas têm esse direito, mas também isso seja equilibrado com a proteção da sociedade, das nossas crianças, para evitar que pessoas aí com 15, 17, 18 anos sejam expulsas de casa porque não concordam mais com a religião, ou sejam obrigadas, né, a passar por a ficar numa religião e passar por todo um sofrimento emocional por causa das consequências do temor que ela tem se sair, né? Então elas deveriam, né, as crianças, os adolescentes, pelo menos é assim que eu entendo, deveriam ter a liberdade, né, de sair da organização até, sei lá, os seus 18, 20 anos, sem nenhuma consequência, né? Porque se elas foram batizadas como menores de idade, elas não poderiam ter todo esse tipo de responsabilidade, desse peso emocional na sua saída, né? Então eu acho que seria muito melhor para a sociedade como um todo e até para a organização da Testemunha de Jeová, se essas crianças e adolescentes que foram batizados tivessem liberdade de sair da organização, sei lá, até os seus 20 anos, sem sofrer uma penalidade, sem sofrer uma consequência, sem serem ostracizados pela família, né? Ou seja, poder ter o contato com a família, ter o contato com os amigos, normalmente sem essas relações serem rompidas, porque elas não estavam dentro de uma faixa etária em que elas tinham a capacidade de discernir todas essas nuances, né, das questões emocionais envolvidas com uma decisão tão importante, né, com o rompimento com a religião de seus pais. Essa aqui é a minha opinião, a minha visão sobre esse assunto, né? E é meu direito de opinar também, né? Tem gente que não gosta, tem gente que vai falar que está perseguindo, né? Mas não tá. O Gilmar, né, comenta aqui novamente, né? Os desassociados são tratados como cães leprosos, não dirigem nenhum oi. E a Lisete responde a ele: é verdade, me dissociei ao encontrar com uma TJ, ela atravessou a rua para não passar por mim, como se eu fosse uma leprosa. Fiquei super mal, não consegui dormir. Como eu falei, a gente tem que respeitar as diferentes formas das pessoas se sentirem, né? Eu já vi pessoas aí passarem, né, baixar a cabeça, fazer uma cara feia, né, para mim, na rua, mas eu não me importo, eu, né, sempre estou rindo de tudo, né, que acontece, né, qualquer coisa mesmo ruim eu estou dando risada. Então, para mim isso é indiferente, mas eu sei que muitas pessoas sofrem, né, com isso, né, e é o caso que a Elisete diz aqui. E eu já vi sim pessoas mudarem de calçada quando passavam desassociados. Por quê? Porque não queria passar, não queria nem olhar na cara, né? Como o caso do Nascimento, J. Nascimento que citou aqui, né, que não deixava ele entrar na casa, então eles querem ter essa distância, né, como se tivesse um campo radioativo em volta da pessoa ali. E, infelizmente isso acontece, né? E a gente tem que entender o impacto emocional que isso causa nas pessoas. E aqui eu quero até levantar o caso lá de Hamburgo, na Alemanha, né? É evidente que aquela pessoa ali, o Fuss, eu esqueci o primeiro nome dele, o Fuss, ele tinha claramente problemas mentais, emocionais, psiquiátricos. E agora, esse tipo de problema pode ser agravado, né, quando a pessoa ela já tem uma dificuldade com lidar com a sociedade, né, com as pessoas, e quando ela se vê, então, sendo tratada dessa maneira, né, principalmente se a pessoa tem ali uma megalomania, e o caso do Fuzz mostra isso, né, ele cobrava ali milhares de euros por uma apresentação que ele fazia, ele se achava assim um mega especialista, né?
Então, o Fuzz, ele era um caso de megalomania. Ele se achava muito grande, muito melhor que os outros. Agora, quando você trata uma pessoa que já tem esse problema, né, trata ela como inferior, isso para ela é terrível, né? É um tiro no peito dessa pessoa. Então, o tipo de tratamento que é dado a pessoas pode agravar problemas mentais, psiquiátricos, emocionais, e aí nós vamos ter então, saindo da esfera religiosa, né, um problema que atinge a sociedade. Então, no caso do Fuzz, nós vimos que ele saiu revoltado com a religião, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá, né? Ele estava revoltado com religião em geral, mas especialmente com as testemunhas de Jeová. Tanto que ele foi lá e fez o que fez, né? Por quê? Porque provavelmente ele já tinha esse problema psiquiátrico e isso talvez tenha sido agravado pela situação que ele vivenciou, né? De romper os laços, né? O contato com as pessoas. Então isso fez ali, uma possibilidade, né? Que fez com que ele aumentasse então nesse ódio pelo grupo religioso, né? Justamente por causa do que ele sofreu aliado a esse problema psiquiátrico. Então, a gente tem que considerar que a gente nunca sabe como que o tratamento dado a essas pessoas pode impactar nas suas vidas. Então, tem gente que vai tirar a própria vida, tem gente que não vai ligar a mínima, como é o meu caso, não ligo a mínima para isso. E tem gente que vai sofrer muito, vai ficar com depressão, não vai dormir à noite porque alguém não falou oi, porque alguém abaixou a cabeça, porque alguém fez uma expressão facial ali de incômodo com a sua presença. E a gente tem que ter essa sensibilidade, não pode tratar todo mundo como igual e achar que todo mundo tem que agir da mesma maneira, porque não vai. Cada pessoa vai reagir de uma maneira aos estímulos do seu ambiente, seja ele quais forem. Obrigado ao Gilmar e à Elisete pelo comentário. O José Tenório: eu fiz parte da organização por 25 anos e saí em 31 de janeiro de 2018. E após a minha saída, perde os contatos com todos os conhecidos que continuam fazendo parte da organização. Por exemplo, todas as vezes que eu vou de encontro com um conhecido testemunho de Jeová, ele ou ela muda de calçada, ou passa de cabeça baixa para não olhar na minha cara. Os mandatários dessa seita maligna são uns hipócritas e um bando de mentirosos. Então aqui é um comentário do José Tenório, né? É a experiência dele, né? Ele tem o direito aí de expor o que ele pensa sobre os líderes da denominação, né? da Testemunha de Jeová. Eu realmente não penso em nada a respeito dos líderes, né? Não tenho nenhum tipo de conceito a respeito deles, né? Simplesmente são pessoas que estão ali buscando seus interesses, como a sociedade como um todo está cada um atrás dos seus interesses, né? Bem ou mal, eu não estou aqui para julgar. Mas o que a gente observa, né, nesse comentário é exatamente o que outros também já falaram, né? Que perde o contato com a família, né? Ou seja, o famoso ostracismo, que alguns insistem em dizer que não existe. E aquilo, né, de mudar de calçada, passar de cabeça baixa para não olhar na cara, né? E eu entendo, né, que muitas vezes isso é por causa, como eu falei no começo, de um incômodo da própria pessoa, né? Os humanos, nós não temos essa tendência natural de tratar mal pessoas que não nos fizeram nada, né? Então eles se sentem incomodados por isso, né? E eu não me sinto nem um pouco, né? Então, não é o caso. Obrigado, Tenório, pelo comentário. A Maria Aparecida diz: meus 3 filhos não conversam comigo, faço tudo sozinha, eles não estão nem aí para mim. Não é um comentário isolado, né? Nós temos outros casos de mães que não têm contato com algum filho que é da denominação, né? da Testemunha de Jeová, também por terem saído, né? Então existe esse tipo de rompimento de laço familiar. Infelizmente, né, Maria, eu sinto muito aí pela sua situação e eu agradeço o seu comentário, né? Porque ele ajuda a mostrar um ponto de vista aqui do nosso canal, que nós não estamos aqui inventando nada, que são vocês, né, que vivenciam isso, né, e compartilham com a gente o que acontece. E quando a gente está dentro da organização, a gente não vê esse lado, né? Eu pelo menos não via. Eu via como uma disciplina normal, uma disciplina de Jeová, e que isso era natural, era amoroso. Então eu acreditava em todas as coisas que as testemunhas hoje acreditam, e alguns dos que vêm aqui defender elas também acreditam. Então eu pensava da mesma maneira. Mas ao sair, né, e começar a ver, e começar a conversar com pessoas
tanto em ver em canais, depoimentos, ou conhecer mesmo pela internet outras pessoas, as suas histórias, a gente começa a ver fora da bolha, né, como é que essas pessoas vivem, como que elas sofrem, né, e o tipo de dano que isso causa nas pessoas. Então a gente tem que saber ponderar essas coisas, né, não pode ficar preso nessa ideia de que não, é uma disciplina, é algo bom, né, mas ver o outro lado também é muito importante. Se você é dessa religião, está aqui vendo esse vídeo, né, então procure a pensar. Pare de pensar só na sua bolha, né, daquilo que foi passado para você como sendo uma disciplina justa, correta, amorosa, e comece a pensar em como essas pessoas se sentem, como elas passam por isso, e se seria a vontade de Deus que essas pessoas enfrentassem esse tipo de sentimento. Alguém diz, mas é a escolha delas, elas fizeram algo errado. Não. Muitos casos aqui não foi porque a pessoa cometeu um pecado, né, um pecado grave, como diz, é porque a pessoa muitas vezes saiu. Nós vimos aqui vários comentários de pessoas que dissociaram, ou seja, elas saíram porque elas entenderam que o que estava sendo ensinado estava errado, ou por qualquer outro motivo, elas saíram, né, elas não cometeram pecado, elas simplesmente deixaram de crer naquilo que era ensinado. E a partir daí, né, isso gerou todo esse tipo de consequência, rompimento familiar, dores emocionais, mas muitas vezes a pessoa prefere passar por esse tipo de dor, né, e ter a sua consciência limpa de não estar fazendo parte de algo que ela entende como sendo errado, né, do que continuar em algo errado, né, e ter o contato com a família. Né. Então veja como é uma decisão tão difícil. Né. Muitas vezes a pessoa fica dentro, né, os PIMOS, né, como é chamado, né, as pessoas que estão fisicamente dentro, mas mentalmente fora, porque elas não podem romper os laços familiares. Né. Então elas ficam fingindo que estão lá dentro, né, fingindo que são pessoas assim. Eu conheço uma família inteira, né, que está, quando eu falo conheço, eu conheço pessoalmente, tá? Não é pessoa da internet, não. Eu conheço pessoalmente uma família que está inteira na organização, e eles não acreditam mais. Eles sabem que, eles entendem assim, né, que é uma mentira. Eu nem sei se eles acreditam em Deus ainda ou não, mas eles estão lá porque todo o restante da família, estou falando aqui do núcleo familiar, né, esposa, marido, filhos, né, mas os outros parentes ao redor todos são da religião. Então eles ficam ali quietinhos, né, fingindo que são testemunhas de Jeová, vão na reunião, né, dão seus comentários para ninguém ficar no seu pé, apresentam ali o seu relatório de campo, né. Então fazem tudo como se fossem testemunhas de Jeová, mas na prática não são, né, não acreditam mais, estão ali só para não ter esse tipo de consequência. Então é uma decisão muito difícil, né. E eu acredito que quando a pessoa ela conhece o Evangelho, né, o verdadeiro Evangelho, se torna impossível tomar outra decisão que não sair. Porque se você conhece o Evangelho, você não consegue mais tolerar ouvir o que é falado ali, que vai contra, né, o que Cristo nos ensina. Então é muito difícil isso. Obrigado, Maria, né, sinto muito pela sua situação aí. E o último comentário da Rita. Ela diz: todos temos direito de fazer buscas e conhecer coisas novas. Esse direito é dado por Deus. Fui enganada, fui expulsa e fiquei com sofrimento anos a fios. Hoje estou livre e feliz de ter saído da torre. Então, esse comentário, né, eu deixei por último porque é um incentivo para você. Nós não queremos aqui derrubar a torre. Eu, particularmente, não tenho uma causa, não participo de nenhuma causa, não defendo nenhuma causa. A única causa que eu defendo é o Evangelho, é pregar o Evangelho e ajudar as pessoas a terem um ponto de vista bíblico sobre as suas crenças. Né? Então, eu não me considero um ativista no sentido de defender o direito dos oprimidos ou de derrubar a torre. Que eles continuem com a sua religião, quem quiser ficar lá, que fique. Né? Mas a gente quer mostrar para eles um outro lado, né? Para que aqueles que forem sinceros, que quiserem meditar, quiserem pesquisar, possam então tomar a decisão por sair ou não. E aqui ela diz exatamente esse ponto que eu acho tão importante. Todos temos direito de fazer buscas e conhecer coisas novas. Então você tem o direito de buscar o conhecimento, de buscar a verdade. Se você não pode criticar alguém, se você não pode discordar de nada de que alguém lhe diz, de que uma organização lhe diz, então isso deve acender um sinal de alerta na sua mente. Né? E conhecendo o Evangelho, conhecendo a verdade bíblica,
você tem então um novo horizonte pela sua frente e você vai ver que as coisas são bem diferentes daquilo que lhe foi ensinado lá dentro. É seu direito e é seu dever julgar se essas coisas novas são corretas ou não. Né? Então, ninguém quer obrigar você a acreditar em nada. E ela diz, né, que esse direito é dado por Deus. E mesmo depois de tanto sofrimento, né, ela diz que ela se sentiu enganada, foi expulsa e sofreu por anos. Mas ela diz que hoje está livre, né, por ter saído. Então é uma coisa que você vai enfrentar, né, esse tipo de dilema. O sofrimento, que pode ser pequeno, temporário, grande, né, como eu disse, toda pessoa vai ter uma experiência diferente nesse sentido, mas a consequência no final é a liberdade. E quando eu falo liberdade, não quer dizer, evidentemente, liberdade para a pessoa sair pecando, sair fazendo o que bem entender, mas a liberdade de ter a sua crença, né, e aqui é o nome do canal, né, Fé em Liberdade, de ter essa sua crença e ter isso de uma forma livre, né, sem pessoas controlando o que você deve acreditar ou não, ou querendo impedir que você critique ou que você questione certos ensinos. Então, os ensinos estão aí, devem ser questionados, como os bereanos, né? Você deve observar os ensinos e, é claro, que fazer críticas que sejam pertinentes, né? Buscando conhecimento para que você possa criticar, né? Ou buscar a verdade dentro de uma metodologia correta, né? Não basta criticar por criticar ou fazer críticas sem nenhum embasamento. Então, conheça a história, entenda um pouco de teologia, conheça as diferentes interpretações, as visões, né, as escolas de pensamento, e a partir daí, então, forme a sua visão, né, buscando a verdade, com esse conhecimento, tendo como base para críticas embasadas que te levem à construção de conhecimento sólido e verdadeiro, de uma fé com verdadeira liberdade. Eu agradeço a Rita, agradeço a todos vocês que comentaram, né? E vocês têm aí todo o direito de comentar, de expressar as suas opiniões. Aqueles que também que defendem as testemunhas, né, que sempre dizem que não são, que são estudantes, né, que gostariam de ser, podem vir aqui, né? Alguns comentários eu libero, porque a maioria dos comentários que as pessoas fazem defendendo a religião são comentários ofensivos. Eles não conseguem, infelizmente, a maioria não consegue se expressar sem chegar lá no comentário de alguém e escrever lá no meio, você é isso, você é aquilo, você deve ter sido desassociada porque queria fazer coisa errada, não sei o quê. Então, eles não conseguem comentar sem atacar, sem julgar as pessoas. Então, se você quer comentar defendendo a sua religião, faça isso, mas faça isso com educação, com respeito. Olha, eu não concordo por causa disso. Aí eu vou ter o maior prazer também em responder e rebater esse argumento, né, com a mesma educação. Agora, quando a pessoa vem aqui já querendo atacar e falando que, inventando coisas que a gente não ensina, como muitos falam, eu recebi um comentário aqui essa semana, por que você não ensina, então, a Bíblia, não fala do Evangelho? Mas é isso que o canal faz, né? A gente mostra aqui as coisas erradas, mas mostra também o que nós entendemos como verdade do Evangelho. Então as pessoas fazem alguns comentários muito sem noção aqui, muitos ataques, né? Comentários de fakes, né? Então, se você quer comentar com educação, você tem espaço aqui, não importa qual seja a sua crença. Né? Esses dias comentou um muçulmano, outro dia comentou um judeu também, falando para se converter ao judaísmo, né? Então, todos são bem-vindos aqui, independente de suas crenças. Deixe o seu comentário, né? Tem às vezes a pessoa aqui que é espiritualista e comenta, né, o que ela pensa ali sobre a Bíblia, desde que não esteja ali propagando uma heresia e seja um comentário respeitoso, todos têm o direito de fazê-lo e vão ter esse direito e esse espaço disponível aqui nos comentários. Então agradeço você por ter assistido. Se você gostou, deixe o seu like e continue comentando, né? Como eu falei, os próximos vídeos nós estamos preparando aí coisas novas, sempre focando também na questão do Evangelho, que é o mais importante. Né? O objetivo do canal é ajudar as pessoas a conhecer melhor o Evangelho verdadeiro, aquele que nós não encontramos dentro das organizações de controle mental. E eu não me refiro aqui a Testemunha de Jeová, mas a organizações como um todo. Né? Existem outras organizações desse tipo, né, por aí, e nós vamos começar a falar também de outras organizações aqui, com todo respeito, é claro, mas mostrando o nosso ponto de vista bíblico e ajudando as pessoas a conhecer o Evangelho, que é o mais
importante é o nosso trabalho e é a missão, o dever de todo cristão, levar a verdade da Bíblia a todos os lugares. Muito obrigado e até o próximo vídeo.